Senhor Jesus, amém? Me permite uma palavra de deixar a palavra de Deus para você. Amém? Eu sou pastor missionário. Meu nome é pastor Dorizete Alcântara. Eu faço missões pelo Brasil pregando o Evangelho. Viu? E nós estamos no cumprimento de todas as profecias bíblicas. Nós, seres humanos, precisamos nos preocupar com o mundo espiritual, com o reino espiritual. Infelizmente, a maioria da humanidade não está preocupada com esse mundo espiritual. E o ser humano vai encontrar com ele após partir dessa terra. Mas nós precisamos nos preocupar. Se você ama a sua alma, você vai se preocupar. Porque há dois caminhos e dois reinos espirituais, aguardando a minha e a sua alma. Pode sentar, pastor. Não, pode ficar tranquilo, mano. A minha e a sua alma estão esperando, sendo esperada pelo reino espiritual. Infelizmente, tem gente que quer pregar mais sobre isso. As pregações hoje é pregações coach. Só se prega sobre prosperidade, vitória e revelações. Mas Jesus mandou pregar o Evangelho para arrependimento. Ele deu uma ordem aos seus discípulos, lá em Marcos 16, versículo 15 e diante. Ele decide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. E as pessoas não estão preocupadas com a condenação. Essa condenação será eterna. O ser humano precisa se preocupar que essa condenação será eterna. E essa prisão eterna que o ser humano vai descer, nunca mais ele vai sair do mais mar. importante é isso. Viu o povo abençoado? E hoje nessa terra está ouvindo. Eu venho 20 estados pregando esse evangelho, 20 estados brasileiros, 5 anos de missões, alertando o povo para a volta de Cristo. Porque ele profetizou no livro de Mateus, capítulo 24, a respeito da sua volta. E ninguém está preocupado com isso. As pessoas se tornaram idólatras. Idólatras. O ser humano foi criado por Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. E o ser humano, em vez de adorar a Deus, se tornou idólatra. Idólatra de quê? De imagens de escultura, de times de futebol, de políticos, de artistas. E Deus não está feliz com essa terra, não. Ele está irado com essa terra. Por quê? Porque as pessoas não se preocupam mais que adorar. Eu comecei a pregar sobre Deus aqui. Várias pessoas já se levantou. Isso também é uma profecia de Jesus. Sabe por quê? Ele disse que nos últimos tempos a palavra do reino, o evangelho do reino, faria comichões dos ouvidos do ser humano. Ele veio comichão dos ouvidos do ser humano. O ser humano não ouve falar de política, de futebol, de piada, de qualquer coisa. Quando ele ouve falar no evangelho, é como se jogasse água quente no seu ouvido. Graças a Deus no Brasil ainda está se podendo pregar em alguns lugares. Eu fui expulso de 8 estados brasileiros por pregar essa palavra. Eu estou acostumado a estar pregando na rua aí e chegar uma viatura cheia de polícia. Hoje a pessoa pode colocar funk a noite inteira numa comunidade, ouve funk a noite inteira e comanda todos os moradores. Ninguém se preocupa, ninguém chama a polícia, ninguém chama. Se começar a pegar o evangelho, a viatura chega. Isso aí é uma profecia de Jesus Cristo, está cumprida. Por que não falar da frieza do amor? Outra profecia. Jesus profetizou: você multiplicar a iniquidade do amor e quase todo se esfriará, até dos escolhidos. O ser humano, ele tem se tornado uma decepção tão grande para Deus, que até os animais selvagens amam mais do que o ser humano. Até os animais selvagens. O ser humano, ele anda no coletivo. Se 20, 30 pessoas, um não consegue se comunicar com o outro, não consegue mais se fazer amizade. Os animais, um defende o outro, o animal selvagem da árvore. O búfalo briga com os leões para defender os seus animais. Os leões, ele mata o animal e divide com os seus. O ser humano é um matando o outro por nada. É uma ganância terrível, falta de amor. É profecia cumprida. E o ser humano é como nós pregamos, que anda pelo Espírito, é como se nós pegássemos uma pedra para paredes.
palavra. A palavra ela bate e volta. É tempo de um ser humano quebrantar o seu coração, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Nós temos um Deus supremo. E você vai se encontrar com Ele quando partir dessa terra. Por isso que você precisa se preocupar, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo, você vai se encontrar com o juiz, porque ele será juiz dos vivos e dos mortos. E o que é que você vai dizer para o juiz? Porque hoje ele é amor, hoje ele é graça, é misericórdia, ele é advogado, hoje ele está de graça aberta. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim a ser manso, porque sou manso no meu coração, enquanto descanso para vossas almas. Mas ele virá como juízo. Apocalipse 20, a Bíblia diz que ele julgará todo mundo. Todo ser humano vai ser levantado. Deus que morreu antigamente. Apocalipse 20, versículo de 11 a 15. E a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras, segundo o que estiver escrito nos livros. O ser humano não se preocupa com esse julgamento. Só que quando ele vir como juiz, ele não vai ter ninguém por inocente, irmão. A Bíblia diz que ele não terá o culpado por inocente. Quer dizer, o ser humano está nem aí hoje, só que ele vai partir diante de um tribunal. E o juiz de lá vai conhecer até nossos pensamentos. Eu sou da igreja evangélica pentecostal, Deus é verdade. Ele vai conhecer Amém. o nosso amor, Amém. se a gente amou, Amém. ou se a gente desprezou o nosso semelhante. Ele vai conhecer se nós colocamos em prática a palavra dele. A humanidade, irmão, ela está descendo, pode descer, meu querido. Amém. A humanidade está descendo de ladeira abaixo, rumo ao inferno, irmão, e ninguém se preocupa, pouco se preocupa com isso. Sabe por que pouco se preocupa? Porque Jesus é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz que ilumina o mundo, mas os homens amaram mais a luz das trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí você vê, a luz está de braço aberto, está chamando a humanidade. E a humanidade faz o que? Despreza a luz e vai para as trevas. Só que um dia essa luz ela vai julgar o ser humano. Jesus Cristo vai julgar o ser humano. Ele vai vir como juiz. Por isso que nós precisamos nos preocupar. O que é que nós estamos fazendo para que nós venhamos ser absolvidos no último dia? Porque hoje Jesus não julga ninguém. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas tem quem julgue o mundo no último dia. É a mensagem que eu quero. Essa mensagem vai julgar você. A mensagem que você despreza hoje é que vai julgar você no outro dia. A mensagem do Evangelho que o ser humano blasfema é que vai julgar ele. A mensagem que hoje o ser humano ouve e não retém ela, mas deixa passar no ouvido, entrar no ouvido e sair do outro, é que vai julgar ele. Porque no último dia vai ter um julgamento e todo ser humano será colocado diante desse tribunal, grandes e pequenos, a Bíblia diz, ricos e pobres, pretos e brancos, gordos e magros, altos e baixos. Ninguém vai escapar do julgamento. Só quem vai escapar desse julgamento, sabe o que é? As criancinhas inocentes. Ou então uma igreja que for arrebatada, é só isso. Os outros seres humanos vão ser colocados diante do tribunal. E a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras, segundo o que estiver escrito nos livros. E lá no Apocalipse 20, versículo 15, a Bíblia diz assim: mas todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde é a segunda morte. Talvez eu e você se preocupem com a morte do corpo. A primeira. Só que a morte da alma é muito mais forte. Meu querido, a morte da alma, ela será eterna. Por isso que nós precisamos nos preocupar com essa morte da alma. O ser humano não se preocupa. A gente prega a palavra, vai lá, chega no ouvido da pessoa. Mas a pessoa endurece o coração. O Senhor diz assim: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Porque Deus está irado na nossa terra? Porque o povo é de coração duro. Coração duro, irmão. Essa geração agora é a geração que antecede o juízo. É a geração que vai para a grande tribulação. Essa geração é que vai passar pelas aflições
quê? Porque despreza o Evangelho de Cristo. Jesus profetizou sobre essa geração. Sabe o que ele disse? Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, caçavam, davam-se em casamento, até o vinho morrer pela arca. Veio o dilúvio, não perceberam e ele levou a todos. Assim será essa geração. Jesus quis dizer o quê? Uma geração materialista, uma geração que só se preocupa com casamentos, coisas materiais, só se preocupa com contas bancárias, com imóveis, com automóveis, com emprego, e esquece do reino espiritual. Jesus comparou essa geração com a geração lá anterior ao dilúvio, que Deus destruiu, porque ele sentiu vergonha de ter criado o mundo. Deus está dessa forma agora. Ele está com vergonha novamente de ter criado o ser humano. Para não dizer só no Brasil, no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele peca por prazer. Ele zomba de Deus por prazer. Nós podemos ver aí nos carnavais do Rio de Janeiro as blasfêmias contra Deus, contra Jesus, exaltando demônios. Deus está irado nessa terra. Tanto é que ele permitiu uma peste, uma pandemia. Tanto é que ele tem permitido terremotos, tsunamis, furacões, e a humanidade não percebe que Deus está irado. Ele rege toda essa terra, mas ele deu um livre-arbítrio ao ser humano. E um desses livre-arbítrios é você aceitar o caminho do céu para Jesus ou o caminho do inferno que é o mundo. Hoje está sendo proposto a bênção e a maldição sobre a sua vida. Escolha, pois, a bênção. A bênção é você ouvir a palavra de Deus e obedecer. E a maldição é você zombar e blasfemar a palavra de Deus. Um dia você vai prestar conta por isso. Então tema a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu sou missionário porque eu estou pregando aqui, está na Bíblia. Pode pesquisar lá na Bíblia. É tudo cumprido, as profecias estão tudo cumpridas. Se preocupe com a sua alma, porque Jesus vai arrebatar a igreja com abrir e fechar de olhos. Ele vai entregar essa terra ao Cristo. Ele vai entregar o ano de Cristo nessa terra. Hoje você brinca com o celular, você despreza a palavra de Deus, você dá atenção a tudo, menos a palavra de Deus. Mas no dia que Jesus voltar e você perceber que o anticristo é quem está dominando aqui esse planeta, aí você vai chorar e gemer. Vai ser tarde demais. Sabe por que vai ser tarde demais? Porque você vai gemer como se estivesse com dor de parto. Foi Jesus que falou isso. Os homens chorarão como se estivessem com dores de parto. E você está brincando, achando que eu estou brincando de pregar o Evangelho. Faz 15 anos que eu prego esse Evangelho. Por isso que eu não sou bem-vindo em todos os lugares. Sabe por quê? Porque eu prego a verdade. Olha, não é brincadeira. Jesus disse que depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então é tempo, irmão, se corra para Jesus. Ele é o caminho do céu, ele é a salvação da sua alma. Ele é o perdoador de pecado, porque só ele tem o poder de perdoar pecado. João Batista disse: seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode perdoar seu pecado. Jesus é o único que pode escrever o seu nome no livro da vida. Jesus é o único que pode libertar você dos vícios, da mentira, da falsidade, da fofoca, do orgulho, da soberba, da prepotência. O ser humano tem terríveis pecados que precisam ser alcançados por Cristo. E você precisa ouvir da crente nessa palavra. Busca o Senhor enquanto você pode achar. E volte ele enquanto ele está perto. Porque 717 milhões de pessoas que estão ouvindo essa palavra hoje e estão lá na sepultura por causa do Covid-19. Você está vivo hoje, vivo. E você zomba. Você está sendo. Só que um dia você vai prestar conta. E quando você estiver lá no ar, queimando, você vai se lembrar que viu um pregador pregando aqui quando você hoje. Porque a sua alma é sua própria consciência. Veja a palavra do Rick Lázaro. A sua consciência vai lembrar que você ouviu a palavra de Deus e desprezou. A alma é a própria consciência. A palavra do Rick Lázaro, para finalizar. Havia um homem muito rico e havia também um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que o rico
O mendigo almejava comer essa migalha que caía na mesa daquele senhor. E os cachorros do rico vinham lá lamber as chacas do mendigo. Olha só. A Bíblia diz que morreu o mendigo e os anjos levaram sua alma para o seio de Abraão. Passou depois de alguns dias, morreu também o rico. A Bíblia diz que o seu corpo foi sepultado e os demônios levaram a sua alma para o Hades. E a Bíblia diz que aquela alma clamava lá dentro do tormento, lá dentro do fogo, e dizia: Pai Abraão, Pai Abraão. E Abraão dizia: Diga, meu filho. Ele disse: Pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque aqui na minha língua, que eu não vejo aqui o tormento. E Abraão disse: Meu filho, há um abismo entre nós e vós que nem nós podemos sair, nem muito menos você vem aqui onde nós estamos. Há um abismo para o externo, muito grande. E o rico ainda clamou e disse assim: Pai Abraão, manda que alguém desça lá e pregue com meus irmãos, porque lá eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. E Abraão disse: Meu filho, lá ele tem Moisés e os profetas que os ouçam, porque se eles não querem vir, tão pouco crerão se eu mandar Lázaro descer daqui e pregar para eles. Hoje Deus manda um vivo aqui, cheio do Espírito Santo, pregar para você, seu letrado, e ter cuidado com a sua alma para ela não descer para o inferno, e você zomba e brinca, e blasfema e despreza. A consciência daquele rico era só a alma que estava lá, não era o corpo não, o corpo estava sepultado, mas ele tinha consciência, que tinha deixado 5 irmãos aqui. Talvez alguém que esteja lá da sua família sofrendo lá no tormento, está clamando para Abraão mandar alguém aqui para pregar para você. Porque está vendo que se você não se converter, você vai para o inferno, também para o tormento. Alguém que está lá no mundo espiritual, no reino espiritual, que está clamando a Abraão: Pai Abraão, manda alguém descer aqui para pregar para fulano. Aí Deus manda alguém aqui pregar para você, você que eu não preciso dessa palavra, você vem comigo, eu não estou aqui arriba. Busca dizendo a palavra de Deus, deixa a vida me levar. Só que se a vida começar, continuar me levando no pecado, sabe quando você vai? No Hades. A palavra de Deus diz assim: ó, caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Não é pouco não, é muitos. Foi Jesus que disse: muitos, multidões inteiras vão ser lançados no tormento, porque não quer nada com o caminho do céu, que é Jesus. A gente pega sobre Jesus e fala: eu não quero nem saber. Olha, Jesus que se expôs. Só que um dia nós vamos prestar conta de tudo que nós falamos, pensa, imagina aqui, ó. Tudo está sendo registrado no céu. O reino espiritual registra tudo que nós fazemos, pensamos e falamos. Por isso que nós precisamos nos preocupar. Eu tenho que ser vaso de honra, eu tenho que ser luz do mundo, eu tenho que ser sal da terra, eu tenho que ser discípulo de Jesus, porque multidão todo mundo é. Todo mundo diz que é crente, agora ninguém quer obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que até os demônios são crentes e estremecem, eles têm mais que nós, só que eles não obedecem. É difícil obedecer o caminho do céu, é difícil. Porque Jesus disse assim: a raposa tem seus covis, as aves do céu tem seu ninho, mas o filho do homem não anda reclinar a cabeça. É difícil, é difícil. Sabe por quê? Porque eu não perdoo aquele que me ofende. Eu tenho que amar aquele desprezado. Eu tenho que, aleluia, colocar em prática a palavra de Deus. Porque se eu disser que eu simplesmente vou obedecer, eu sou um mero hipócrita e fariseu. Por isso começa a obedecer a palavra, começa a amar, a perdoar, começa a evangelizar a terra, que é uma ordem de Cristo mesmo. Comece a querer que ninguém vá para o inferno porque você não quer ir. Jesus, ele desceu foi pelo amor do Pai, pelo amor das nossas almas. Obedeceu o Pai e amou nós, perdidos. João 3,16. Aí nós desprezamos esse amor de Cristo. Por quê? Por causa de uma cervejinha. Nós desprezamos esse amor de Deus por causa de quê? Por causa de um cigarro, por causa de um baseado, por causa de uma roda de fofoqueiro lá de Tereré. Nós desprezamos o amor de Cristo por causa da nossa língua fofocando da vida alheia. Nós desprezamos o amor de Cristo quando nós dissemos que não podemos abandonar nossa vida boa, nossa juventude, para seguir, aleluia, um ser que veio, aí despreza hoje, vai ser desprezado amanhã. Porque Jesus disse: todo aquele que se envergonhar de mim aqui, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. Muitos vão chegar naquele dia: mas Senhor,
Nós estamos aqui, vamos dizer, a parte de mim, maldito, eu nem te conheço, porque ele vai vir como juiz. Hoje ele é amor, é graça, é paz, é misericórdia, mas ele está vindo como juiz. E juiz não tem misericórdia de ninguém. Mereceu ser absolvido, vai ser absolvido. Mereceu ser condenado, vai ser condenado. Não tem arrudeio. O juiz é parcial. Olha, ele não tem esse negócio de toque. Ele não vai defender para o cara, nem para a amizade, nem para o financeiro. Não, ele vai defender quem obedecer o Senhor. Por isso que é tempo de obedecer a palavra de Deus. É tempo de colocar ele com prioridade na sua vida. Jesus disse assim, ó. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue sobre si a sua cruz e si. É fácil negar nós mesmos? Não é difícil. Faz 20 anos que eu neguei a mim mesmo. Eu tive que abandonar a mentira, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eu tive que abandonar os vícios, porque a Bíblia diz que os viciados não herdarão o reino dos céus. Eu tive que abandonar a bebida, porque a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então, nós temos que abandonar muitas coisas na nossa vida. Nós temos que largar os nossos costumes velhos e dizer, Senhor, eu preciso te obedecer. É fácil não, não. Mas ele nos fortalece, ele nos ajuda. Ele diz que caminha conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos que dar o primeiro passo para Jesus. O primeiro passo é o quê? Confessar como Senhor e Salvador. Porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, finalizando, ele diz, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É nós ouvir a palavra, crer, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir, você nunca vai crer. Se você ouviu e creu, você tem que confessar. E confessa Jesus, aí deu legalidade para ele trabalhar em você com o Espírito Santo. Porque quando você confessa, aleluia, a Jesus Cristo, aí você abre o coração, aí ele vem habitar dentro de você e vai fazer a limpeza, a faxina. Para quê? Para que o Espírito Santo habite em você. A Bíblia diz que nós nos tornaremos templo e morada do Espírito Santo. Mas se nós continuarmos com o coração fechado, a porta é nosso coração. Se nós continuarmos com o coração duro, fechado, sabe o que vai acontecer? Jesus vai sair, não vai bater no nosso coração, ele vai para outra pessoa que está mais receptiva e vai fazer morada naquela pessoa. Apocalipse 3:20, Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e aí com ele comigo. É por isso que é necessário, povo de Deus, você ouvir, você abrir a porta, para Jesus fazer morada em você. Porque aí quando ele vem e faz morada em você, aí você começa a pensar diferente, começa a agir diferente, começa a ter amor onde você tem ódio, começa, aleluia, a ter desejo de adorar a Deus enquanto você costumava adorar, aleluia, as coisas do mundo, você começa a sentir um pensamento diferente de você. É o amor de Deus que nos constrange, ele começa a habitar dentro de nós. Esse jogo é o jogo de Deus, porque em muitos lugares, meu filho, Jesus te ama. Em muitos lugares a gente não se prega mais. Em muitos lugares, eu estou pregando aqui em Campo Grande, mas só para viajar para São Paulo, Santa Catarina, tudo bem, pegar esse evangelho. Não por dinheiro, não quero nada de bem. Só quero chegar no céu e Jesus me dá um abraço e dizer, servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Estou em missões há 5 anos. Tem um projeto aí no YouTube, Projeto Cristo é Vida, se você quiser conhecer. Você pode chamar o amor. Eu prego em Cracolândia, presido hospital, manicômio, prostíbulo. Em todo lugar. Sabe por quê? Porque Jesus não faz acepção, ele quer salvar todo mundo. É o único que não faz acepção. Ele não ama por aparência, por altura, por riqueza, por amizade, não. Ele ama todo ser humano. Agora nós temos que amá-lo de volta. Como é que nós amamos Jesus de volta, meu irmão? Está lá no livro de João, capítulo 14, ele disse assim, aquele que me ama guardará a minha palavra. Quer mostrar o amor para com Cristo? Guarda a palavra de Deus. Aí ele vai dizer, esse meu filho me ama. Esse aqui é dos meus. Porque se você diz que ama Jesus, mas faz tudo o contrário, que seu amor é falsificado. Ele ama todo ser humano, mas ele quer ser amado de volta. Porque amar e ser desprezado não tem coisa pior. Fique à vontade, Deus abençoe. Olha,
tempo de nós correr por braço dele. Meu varão de Deus, a gente te ama. É tempo de correr os braços dele. Viu? Quem despreza Jesus será desprezado juntamente. Quem despreza o caminho do céu será lançado no inferno. Não tem arrudeio, não tem meio termo. Ou é luz ou é treva, ou é céu ou é inferno, ou é verdade ou é mentira. Não tem arrudeio. Se você quiser a salvação da sua alma, você tem que encontrar com aquele que perdoa o seu pecado. Amém? Que Deus abençoe vocês. E eu agradeço a vocês por ouvir essa palavra de Deus. Agradeço o menino da recepção que permitiu essa mensagem. Amém? Porque nós também vivemos além do ano. Nós só fazemos aquilo, aleluia, que Deus permite, mas também nós andamos obedecendo a lei do ano. Viu? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu, pastor Luiz Carlos, em nome de Deus também. Amém? Mensageiro do céu. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe.